Obrigada a você. Então agora, boa tarde, pessoal. Daqui a pouco corta o negócio desse. Não fica ninguém aqui. Boa tarde, pessoal. Obrigada a vocês por terem vindo para mais um encontro nosso, né, do processo de revisão do plano diretor. Hoje nós estamos com visitantes, nosso secretário municipal de educação, Irã Stênio, que a gente agradece a colaboração de sempre, né, aos nossos trabalhos, e os estagiários lá da Facisa, né, que nos auxiliaram demais nesse processo até aqui, e hoje estão marcando presença. A gente agradece muito a Helena, Alan, né, e tem um novato, que eu acho que eu vi o João, né, João, então sejam bem-vindos, os nossos sinceros agradecimentos pela grande, imensa contribuição que vocês têm nos dado, que eu tenho certeza que sem essa contribuição seria muito difícil reunirmos os documentos que nós conseguimos no processo do diagnóstico do nosso município. Então, vamos dar início aos trabalhos. Hoje nós vamos fazer uma apresentação das propostas que foram sugeridas nos grupos de trabalho temáticos da última reunião e que também foram acrescentadas pelos membros da Comissão de Gerenciamento e Planejamento durante o último mês que nós nos debruçamos, e por isso que não houve reunião no mês de setembro, sobre as propostas que foram apresentadas de cada grupo, para tentar acrescentar outras e dar um olhar mais técnico, né, às propostas apresentadas, relacionando o material que foi colhido aqui na reunião, na última reunião, relacionando também com o guia de orientação da revisão do plano diretor do município e, logicamente, também com as informações que nós colhemos durante as nossas visitas em loco a todas as regiões do município e também nas reuniões comunitárias. Então, seguindo o mesmo processo que nós, a mesma metodologia, aliás, que nós utilizamos nas apresentações, um membro de cada grupo vai vir aqui, ou dois, conforme queiram, né, fazer as apresentações, e ao fim nós iremos abrir, lógico, facultar a palavra para que vocês possam contribuir com algo que ficou esquecido, tanto na reunião passada, quanto no estudo que fizemos, e para que a gente possa, de fato, construir propostas que eu tenho certeza que, ao fim dessa etapa, serão aprovadas por todos os membros, que, de fato, retrate o melhor que a gente poderia fazer para o município de Lagoa Seca nesse processo de revisão do plano diretor. Então, sem mais delongas, convido o João para fazer a apresentação do que foi elaborado, né, no primeiro grupo. Boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos, em especial ao pessoal do grupo de História, que é muito presente. Eu estou vendo vários membros aqui do grupo, tá? As propostas que nós trouxemos do grupo de História não foi só elaborada pelo grupo em si, mas parte da comissão também deu uma boa colaboração com a elaboração dessas propostas. Também trouxemos estudos bibliográficos que fortaleceu a elaboração, tá bom? E eu vou apresentar aqui para vocês algumas das propostas que nós elaboramos, tá? Tanto a Comissão de Gerenciamento e Planejamento, as demais comissões, a partir dos estudos de diagnóstico do município e a partir dos estudos bibliográficos e de outras fontes materiais e imateriais
junto com o grupo de história do município, tá? Pode passar o slide. Bem, a primeira proposta foi identificar, preservar e valorizar o patrimônio histórico material e imaterial do município, certo? De patrimônio material, nós temos alguns exemplos de prédios, monumentos, cachoeiras, furnas, lajedos, florestas, sítios e demais bens físicos, obras, estruturas, espaços e elementos que compõem o patrimônio histórico material e cultural, certo? Imaterial, nós temos os exemplos de festividades, musicalidades, religiosidades e demais expressões e práticas que se manifestem em saberes e ofícios e modos de saber que são manifestados culturalmente no município, tá bom? Eu peço a vocês, em primeira mão, para quem tiver alguma sugestão ou colaboração, ou algum complemento a fazer, nós trouxemos bloquinhos de anotações para que não seja elaborada nenhuma intervenção na fala dos apresentantes, e sim sejam anotados nos bloquinhos, porque no final da apresentação de hoje, a gente vai abrir espaço para discussão, tá bom? A proposta 2, efetuar o tombamento do patrimônio histórico material do município. 3. Realizar o recadastramento de artesãos, artistas, escritores, músicos e demais integrantes da categoria cultural e esportiva do município, a cada 2 anos. 4. Incentivar e impulsionar as diversas categorias do esporte local, com finalidade de reconhecimento e pertencimento das atividades praticadas no município. 5. Incluir o tema da história do município de Lagoa Seca na grade curricular das escolas da rede municipal de ensino. 6. Criar uma cartilha, catálogo ou documento público com conteúdos que promovam e incentivem estudos, pesquisas e visitações turísticas ao patrimônio histórico material e imaterial do município. 7. Inventariar o acervo público municipal com levantamento dos diversos artefatos históricos que dizem respeito ao município, como livros, fotografias, jornais, revistas, cordéis, poemas e demais documentos, nesse caso se tratam leis, resoluções, etc., que tratam do município de Lagoa Seca de modo em geral, visando promover e valorizar a nossa identidade local. 8. Construir um acervo cultural para o município que reúna aspectos museológicos, musicológicos e bibliotecários, com espaços para apresentações artísticas, teatrais, musicais e exibição de filmes para a comunidade em geral. 9. Prestigiar e valorizar o artesanato local, promovendo suas diversas tipologias e o desenvolvimento da economia local e da geração de renda. 10. Legitimar e incentivar e valorizar agremiações culturais, artísticas, esportivas e históricas, impulsionando mecanismos de pesquisa sobre a história do município e os aspectos culturais. 11. Preservar a memória local a partir da valorização de relatos dos idosos da comunidade, com o intuito de valorizar a identidade local e o reconhecimento de mundo que o idoso traz consigo, criando documentos históricos e de literatura local a partir de tais relatos. 11. Resgatar os jogos e brincadeiras da cultura local, que difundiram práticas cotidianas de crianças e adolescentes das gerações passadas. Exemplo, pipa, peão, bola de gude, amarelinha, etc., a fim de difundir as tradições culturais do município. 12. Promover meios que impulsionem os estudos arqueológicos e pesquisas de dados morfológicos, físicos, químicos e mineralógicos do território municipal,
visando reconhecer a pré-história do município de Lagoa Seca, ou seja, uma história de longa duração, como também valorizar e respeitar os povos originários, as culturas tradicionais, exemplo da agricultura sustentável, com respeito às diferenças culturais e religiosas que os diversos grupamentos sociais atribuem às suas vivências no território municipal. Certo? Foi a partir dos estudos gerais do plano diretor que nós elaboramos essas propostas, tá? Fica aberto a sugestões dentro do bloquinho de anotações que a gente disponibilizou, tá bom? Obrigado. Quem é o próximo grupo? Pessoal do grupo, Cleiton. Pessoal, boa tarde. Nós somos do grupo 2, agradecer ao meu relator aqui, Moisés Júnior, e nós estamos com habitação, mobilidade urbana, segurança e projetos grandes impactos. Vamos começar com habitação. Criar o plano habitacional. Na sequência. Isso. Relocação e desapropriação, né, na linguagem dos ex. Projeto de moradia para idosos, devido ao aumento da média da vida populacional. Construção de casas em conjuntos habitacionais direcionado à população carente, estilo Minha Casa Minha Vida, bem como de porte intermediário, suprir a carência. Programa de recuperação de moradias em situação precária. Incentivar e apoiar a construção de moradias populares, utilizando material recicláveis e outros recursos disponíveis para construção consciente, a fim de preservar os recursos naturais. Criação do programa de construção de moradias com produção cooperada, tijolos, blocos, etc., através de convênios ou parcerias. Criação de um programa de regularização judiciária urbana de interesse social. Mobilidade urbana. Criação do plano de mobilidade, melhorar a sinalização horizontal e vertical, buscar recursos e convênios para incentivar a padronização e melhorar a acessibilidade em calçadas e coibir construções irregulares. Promover a acessibilidade em prédios públicos. Criação de binários em locais críticos e ruas com mão única para incorporar linhas de estacionamento, evitar engarrafamentos e acidentes, conforme o plano de mobilidade, e criação de ciclovias. Instalação de câmera para fiscalizar veículos e monitoramento do trânsito. Terceiro item, segurança. Instalação de câmeras para garantir a segurança pessoal e patrimonial, rural e urbana, um conhecido cerco eletrônico. Solicitar o aumento do contingente de policiais por ser deficitário, através do governo do Estado. Implementar a patrulha rural compartilhada na zona de fronteira com municípios vizinhos, para melhorar a segurança na zona rural, também junto ao governo do Estado. Incentivar a utilização de fachadas ativas de uso misto. Criar programa de melhoramento de iluminação pública em LED para diminuir locais de perigo. E criar a Guarda Municipal, obedecendo à legislação vigente. Grandes projetos de impacto. Construir um manancial de grande ou médio porte para aumentar a capacidade hídrica municipal.
criar um acesso alternativo na BR-104 para desafogar o trânsito dentro da cidade, criar um setor polo industrial no município, complementar com asfalto APB 099 até Achando Marinho, criar um parque de eventos ou de exposição e construção de uma vila olímpica, campo de futebol, quadras, pista de caminhadas e etc. Infraestrutura. Criação e ampliação vertical dos cemitérios. Correção dos prédios públicos em relação à acessibilidade. Aquisição de veículos e equipamentos modernos para dinamizar os serviços da Secretaria de Infraestrutura. Criar um programa sistemático de iluminação pública. Criação de áreas de eventos, esporte e lazer. E criação de um estádio de futebol em área afastada do espaço urbano. Alguns desses itens eu não especifiquei aqui, como, por exemplo, a da BR, da PB 099, que foi a reunião que nós tivemos com o DENIT e com o DR, que tem algumas observações que foram feitas pelo pessoal, que está incluso aqui, para, posteriormente, algumas dúvidas. Tá? Então, do nosso relatório, grupo 2, justamente isso. Obrigado. Pode passar, Junião, aí. Boa tarde a todos. Como todos nós sabemos, né, várias temáticas, elas se complementam ou se repetem nas diversas temáticas do plano diretor, né? Então, algum item que poderia estar no meu ou em outra temática, né, a gente termina vendo em outra, né? Então, uma se complementa à outra. Então, às vezes a gente acha que não está vendo aquele tema numa determinada temática, mas ela vai aparecer em outra temática, né? A exemplo dos patrimônios históricos, né, que também faz parte dessa temática 3, mas também aparece na 1 e aparece no grupo 2 quanto à questão da construção, da efetivação de algumas construções. Então, no que diz respeito à temática 3, não é, a gente elencou aí, como o João bem tocou nesse ponto, não é, através das nossas comissões, das reuniões comunitárias, das reuniões da comissão de planejamento, entre outras atividades que fizemos em grupo, segue algumas propostas e, como bem lembrado também por João, a questão da anotação é muito importante para a gente ou consertar, ou complementar, ou acrescentar propostas nessa etapa 3 que estamos atualmente. Então, vamos lá. A primeira proposta, criar um espaço para comercialização de animais às margens da PB 099. 2. Estruturar um espaço da Gruta da Virgem dos Pobres em parcerias com entes religiosos e governamentais, fomentando o turismo na região, melhorando o acesso dos fiéis e os eventos promovidos no local. 3. Preservar a Cachoeira do Pinga e as itacoatiaras da Furna, Amaragi e Cumbe. Sinalizar e estruturar o acesso à Cachoeira do Pinga e às itacoatiaras da Furna, as mesmas comunidades. Promover o turismo ecológico, a Cachoeira do Pinga e as itacoatiaras da Furna. Promover o ecoturismo aos lajedos na comunidade do Caxangá e Campinote. Sinalizar os pontos turísticos e vias de acesso às comunidades urbanas e rurais, promovendo o turismo em toda a região. Criar um calendário permanente de eventos. Urbanizar o acesso entre o centro da cidade aos bairros
ao bairro Monte Alegre, às margens da BR-104. Transformar a área do atual estádio municipal em um parque de convivência arborizado, com pista de caminhada, academia popular, locais para alimentação e banheiros públicos. Isso é um exemplo da complementação de uma temática. Por exemplo, aqui a gente está falando em transformação de um ambiente. Já na temática 2, que Cleito falou aqui, a construção de um novo estádio fora do ambiente urbano da cidade. Então, vocês percebam que uma temática complementa a outra. Incentivar a vinda de agências bancárias para o município. Implementar um programa de crédito para desenvolver os pequenos e médios negócios no município. Incentivar o cooperativismo e associativismo dos artesãos do município. Incentivar o cooperativismo e associativismo dos agricultores do município. Efetuar cadastro socioeconômico, rural e urbano, através de parcerias público-privado. Criar e implementar o SIM municipal, Serviço de Inspeção Municipal. Implementar a Casa do Empreendedor, visando aumentar e desburocratizar os serviços de apoio ao desenvolvimento econômico no município. Melhorar o acesso aos bares, restaurantes e casas de eventos rurais. Essas foram as temáticas do grupo 3 de trabalho. Obrigado e boa tarde a todos. Por aqui mesmo. Aqui o meu está muito pequenininho. Pessoal, boa tarde. Então, o tema 4 é uso e ocupação do solo. Nós vamos apresentar algumas propostas com relação à temática, certo? Então, vamos lá. Avaliar a disponibilidade de terrenos no município. Promover a acessibilidade aos locais propostos para uso público, inserindo também a identificação e sinalização. Criar polos tecnológicos e industriais em regiões dotadas de infraestrutura e acessibilidade. Identificar áreas de interesse e estimular a atividade industrial de forma articulada ao desenvolvimento urbano e econômico municipal. Criar a lei de uso e ocupação do solo e parcelamento do solo urbano. Criar planos específicos temáticos, exemplo, saneamento, mobilidade urbana, em até 12 meses ao contar da aprovação do plano diretor municipal. Criar código de obras municipal. Criar planos de habitação popular até a vigência deste plano. Efetuar o mapeamento das condições de moradia e de mobilidade até a vigência do plano diretor municipal. Abrir concessão de linhas de ônibus para as áreas urbanas, bairros e zona rural. Efetuar o mapeamento do fluxo de veículos para a zona urbana, bairros e povoados. Realizar mapeamento das estradas vicinais. Promover manutenção das estradas vicinais ou pavimentação para melhorar a mobilidade e o acesso às comunidades do município. Realizar a desapropriação de áreas urbanas que ainda pagam ITR e que estejam dentro do perímetro urbano. Promover a fiscalização de obras consolidadas a fim de coibir a invasão do espaço público. Criar ou implantar, nos termos do Estatuto das Cidades, Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, a aplicação do IPTU progressivo. Reestruturar a Lei do Perímetro Urbano. Realizar o recadastramento imobiliário do município, mapear vazios urbanos, criar a lei de zoneamento, macro e microzoneamento, propor preservação da área de vegetação nas proximidades do Marista e loteamento Ipuarana, mapear a evolução da ocupação do território, corrigir parâmetros vigentes de uso e de ocupação do solo, de forma a garantir a permanência do uso e ocupação real do solo de forma segura e sustentável. Desapropriar o Marista e áreas de Luiz Leal, no caso. Beneficiar áreas do antigo lixão e do Lar do Garoto.
É desapropriável, gente, só foi um erro de digitação. Beneficiárias do artigo lixão e do lado garoto. Promover a regularização fundiária, edilícia e ou de uso. Mapear a estrutura fundiária do município. Criar ZEIS, Zona de Interesse Social, em, primeiro, as margens da PB 099, segundo, margens da estrada vicinal do sítio Oiti, terceiro, área de Luiz Leal, 4, proximidade do triângulo, saída para o Floriano e área industrial. E criar REUB. Essas aí são as propostas relacionadas ao tema 4, que é a questão de uso e ocupação do solo. Boa tarde. Bem, o grupo 5, responsável pelas temáticas meio ambiente, desenvolvimento rural sustentável e saneamento ambiental, as quais as propostas foram tiradas não apenas entre as reuniões das comissões, mas também dentro da Comissão de Gerenciamento e Planejamento e outras reuniões com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, Polo da Borborema, CAGEPA e entre outros. Bem, dentre as propostas relacionadas ao meio ambiente, a primeira, delimitar zonas de interesse ambiental urbana e rural, demarcando o cinturão verde através de legislação municipal. Delimitar e proteger áreas de interesse ecológico, ZEA, e áreas de franja. Atualizar o zoneamento agroecológico e econômico do município. Garantir a função social da terra presente no Estatuto da Terra. Elaborar legislação municipal baseada na legislação federal de proteção de florestas. Atualizar a legislação de uso e ocupação do solo, incluindo delimitação da distância entre aerogeradores e ou placas solares. Exigir pela legislação municipal, EIA-RIMA, dos projetos de grande impacto. Garantir na lei orgânica do município a proteção de florestas. Formular Código Municipal de Meio Ambiente. Construir cemitérios verticais para evitar a contaminação das águas subterrâneas e superficiais por bactérias e vírus que proliferam durante os processos de decomposição dos corpos, além da contaminação do solo pelas substâncias químicas liberadas. Criar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e criar o Centro de Zoonoses. Quanto à temática desenvolvimento rural sustentável. Inserir no currículo escolar municipal a valorização ao produtor e à produção agrícola no município, através da educação no campo. Garantir o acompanhamento técnico quanto à aplicabilidade dos financiamentos. Criar cooperativas para facilitar o escoamento da produção e ampliação do mercado público do produtor em um espaço que possibilite a criação da feira do gado no município. Elaborar projetos que incentivem correção e adubação de solo. Ampliar os programas PA e PENAI, garantindo a compra do pequeno agricultor. Incentivar o trabalho em conjunto, em PAER, Secretaria de Agricultura, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Universidade Estadual da Paraíba, a Escola Estadual e o Centro de Formação do MST, presentes no município. Elaborar um projeto de revitalização da produção frutífera no município. Elaborar projetos de revitalização da produção de mandioca, batatinha e milho, sem contaminação de transgênicos. Elaborar projetos de reuso de água, quintais produtivos e fundos rotativos. Adquirir equipamentos para o preparo do solo. Ampliar a distribuição de sementes através do Programa de Sementes Municipal. Efetuar o mapeamento de áreas degradadas no município e incentivar a revitalização das mesmas.
dotar a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de equipamentos necessários para a realização dos trabalhos de campo, criar o selo verde municipal para certificar produtos, serviços e empresas que produzem de forma sustentável, criar programa municipal de análise de resíduos de agrotóxico em produtos agrícolas, como principal objetivo monitorar a utilização de agrotóxicos em alimentos de origem vegetal e proteção do meio ambiente do uso exacerbado de agroquímicos. Quanto à temática saneamento ambiental, é necessário atualizar o mapa hidrográfico do município e criar a legislação de proteção dos recursos hídricos, garantir o manejo tecnologicamente adequado e apropriado para o esgotamento sanitário nas comunidades rurais e zona urbana, ampliar o serviço de coleta, destinação final e tratamento do esgotamento sanitário, ampliar o acesso à água potável e à água em condições adequadas para outros usos da população rural, criar um plano municipal de resíduos sólidos durante a vigência do plano diretor, criar sistema de coleta de resíduos sólidos, bem como uma usina de triagem, com implantação da coleta seletiva e a inclusão social e econômica de catadores de materiais recicláveis, elaborar ações para promover a gestão adequada dos resíduos sólidos, objetivando a redução da geração, a adoção de práticas de reutilização e soluções de reciclagem no prazo de 12 meses, a partir da data de publicação do plano diretor. Criar o sistema de coleta de resíduos sólidos e a usina de triagem, eu acredito que essa tenha sido corrigida e foi incluída a antiga. Criar a usina de triagem com a implantação da coleta seletiva e inclusão social e econômica de catadores de materiais recicláveis. Criar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos nos serviços de saúde do município. E formular parcerias com o governo estadual para efetuar perfuração de poços artesianos, objetivando reforçar e ampliar o sistema de abastecimento de água nas comunidades rurais do município. E foram essas as propostas. Obrigada. Pensei que ia demorar tanto, né? Mas estamos chegando. Então, o grupo 6, nós discutimos em várias oportunidades, internamente os membros do nosso grupo, apesar de serem poucas pessoas, né, Merivânia? Mas discutimos aqui nas reuniões mensais, produzimos algum material e discutimos lá no início da segunda etapa e formalizamos algumas propostas. Primeira delas, criar o Conselho de Desenvolvimento Urbano com câmaras setoriais nas áreas de educação, saúde, agricultura, meio ambiente e demais setores de desenvolvimento urbano. Realizar audiência pública anual, conferência municipal a cada 2 anos e consulta à população sempre que necessário, para acompanhamento da execução do Plano Diretor Municipal e discussão de temas de desenvolvimento urbano. Criar programa de planejamento permanente na gestão pública municipal. Criar o programa de orçamento municipal participativo. Criar a comissão técnica para elaboração de projetos de desenvolvimento urbano. Capacitar os setores produtivos. Incentivar e conceder apoio técnico e jurídico ao associativismo e cooperativismo dos setores produtivos e demais grupos organizados e não formalizados. Realizar reuniões comunitárias para discutir assuntos administrativos de interesse local. Realizar sessões itinerantes do Poder Legislativo nas comunidades para discutir temas de melhoria da qualidade de vida da população local. E, por fim, criar ouvidoria na gestão pública municipal. Então, finalizando as apresentações, acredito que vocês visualizaram e ouviram, logicamente, muitas propostas, né, que nós conseguimos elaborar. Quando eu digo nós, todos nós das 3 comissões, porque o material
como eu disse no início, que nós conseguimos produzir na última reunião, ele foi acrescido, né, algumas propostas a mais, mas grande parte foi produzida aqui pelos membros que estavam presentes, que a gente sempre diz e vai reiterar sempre. Não fazia sentido construirmos um plano diretor sem a participação de todos os membros das comissões, sem ouvir a população, e, logicamente, que isso aqui não está pronto. Isso aqui são propostas que só serão aprovadas, estamos, inclusive, pensando, planejando encerrar essa etapa em dezembro. Se nós percebermos, eu acredito que vai dar certo, né, que chegado dezembro a gente conseguiu, né, levantar o máximo de propostas possíveis e viáveis para o desenvolvimento do município nos próximos 10 anos. O que é que a gente quer de vocês agora? Que acredito que todos puderam ouvir e visualizar, né? E que agora fica facultada a palavra para que possam contribuir com outras sugestões de propostas. Repito, não tem absolutamente nada aqui acabado. Essas propostas só serão aprovadas na nossa audiência pública, que estamos planejando para dezembro. Então, até lá, estamos em construção. Então, vamos abrir agora o espaço para o debate e fiquem à vontade para contribuir com outras propostas. Inclusive, nós trouxemos alguns blocos, algumas canetas, para se quiserem anotar. E quem quiser apenas falar, não quiser anotar, a gente vai ficar, lógico, gravado, né? Como sempre, as reuniões gravadas, para que nós possamos depois, nas nossas reuniões da Comissão de Gerenciamento e Planejamento, inserir o que for apresentado aqui nesse material, né? O tempo de fala, a gente pede que sejam breves, né? Porque é claro que a gente não vai passar, a gente quer que a maioria das pessoas que queiram, que tenham interesse de falar, que participem, então, que todos falem 1 minuto, no máximo 2 minutos, para que todos tenham oportunidade, que a gente possa ter, mais uma vez, uma tarde bem produtiva. Então, aberta a fala, quem quiser usar da palavra, apresentar suas propostas, né, que fique à vontade. Isso, então, Marivânia faz a inscrição, né, por ordem, e pode usar o microfone. Enquanto as inscrições vão acontecendo, vocês viram aqui que a redação ela tem alguns problemas de ortografia, não foi possível fazer essa revisão ainda, mas podem ter certeza que até dezembro isso vai estar arrumadinho. Tem também algumas propostas com uma linguagem muito técnica, a gente vai tentar deixar isso mais transparente, mais objetivo, numa linguagem mais objetiva, para que a população que não participou, que não teve condição de participar desse processo, possam ler o nosso plano diretor futuro e entender aquilo que nós construímos. Outra coisa que eu gostaria, antes que esqueça, de dizer a vocês, nós não vamos compartilhar esse material no grupo ou nos grupos, por conta de que é um processo de elaboração. E essas propostas elas serão aprovadas por todos nós ou não na audiência pública. Então, não faz sentido a gente compartilhar, porque pode ser que alguém, no sentimento, saia compartilhando e dizendo, olha, isso aqui serão as propostas do novo plano diretor. E não existe proposta ainda, né? Isso aqui é uma minuta, são sugestões, e só poderão, na verdade, ser publicadas, né, depois da aprovação do plano diretor, porque senão pode ser que haja uma interpretação diferente do que é o objetivo do nosso trabalho, de todos que estão aqui envolvidos no processo. Diferente que eu digo, gente, é no sentido de falta de um entendimento, né, sair falando algo que ainda não aconteceu.
Boa tarde. Só um minuto. Boa tarde a todos. Parabenizo o escritório de planejamento para o diretor, porque está faltando engenheiro e faltando só para acontecer. Gente, história, patrimônio, religião, nunca vão estar separados, porque eles são o gênero do novo milênio. E eu tive a felicidade de trabalhar por 2 semanas a Semana Ambiental das Crianças, da comunidade de Confrero, Albinho, Covão, Lagoa do Barro, Retiro, Pai Domingos e Almeida. E notei que falta plano diretor no meio das comunidades. Chega de viver em igreja com altar. Basta de viver no momento político no lado do mundo. E chega de ser Câmara Municipal dentro do Jardim e plenário. É preciso que as autoridades e a sociedade vá até o povo e cuide, principalmente o povo, as periferias. Porque o exemplo que estamos vendo no dia a dia da normalização é que as pessoas têm mais conhecimento da zona rural através da cidade. Porque ela vive hoje na internet, vive um dilema, vive um problema e quer se abastecer de perguntas e respostas. E as crianças de 7 anos me deram uma missão que nunca na minha vida tem recebido em casa da minha mãe. Elas querem saber o que é uma associação. Elas buscam saber o que é preciso para chegar a ser vereador, prefeito e deputado. E muito mais, querem saber. A Universidade da Vida está aqui, porque a gente que vive no dia a dia com nossos pais, com a vital do antes. E o que a gente está vendo nesse plano diretor é justamente uma prática de fazer a gente sair das salas e buscar as comunidades. Porque a riqueza está lá. A igreja não está lá. A prefeitura está aqui. Mas o contingente de pessoas que querem saber de uma gestão pública é o povo que está no lugar que reside. Querem saber o que é uma passagem molhada, o que é uma barragem, por que a água da gente está faltando ao vinho, a gente passa nos 5 anos, para o projeto para chegar à água, e assim você quer saber, quer conhecer como é que a água sai da torneira para chegar até os cantos mais altos, se não tem uma forma de elevador. Vocês vejam que a nossa cultura permanece a mesma. A história só vai envelhecer. A religião tem que passar a ser evangelizada nas bases. Porque muitas vezes eu brinco com o padre da minha paróquia. Ser padre é fácil. Ser evangelista na igreja é fácil. O padre nunca teve pena. E parar com a comunidade e começar com ele. O problema é a evangelização. O vereador, a prefeita, isso é pesado. Tem que ouvir o povo. Ouvir o povo que é sério. Possa ter memória. Está vindo a Ricardo Coutinho. Um dos governadores que levantou a bandeira e trouxe o povo a debater o que queria. Está a resposta da PD 099, via todas as construções do Plano Oeste do Estado, e novamente recordando a vez dos programas que eu praticamente cruzei meus braços nesse tempo do Paulo. Porque, cansei de buscar a igreja, tem um órgão responsável que tem que abraçar. E quando a gente busca, não para a palestra, para conversar com a gente. Porque, na hora que a outra estiver pronta, me desculpe, todo passo que abraçar é dele. Na verdade, não foi. Porque todo o povo busca, o povo tem resultados. E, na verdade, quando alguém tem um povo da vida pronto, a maioria dos que vai procurar o povo. E a gente nunca deve fazer um povo para ninguém. O povo tem que ser construído por todos. E quando todos souberem do ingrediente que está sendo feito esse bolo, praticamente todos vão beneficiar o sabor do bolo e degustar os ingredientes que cada um colaborou para que acontecesse no prato. A gestão Fábio passou. Dona Paula está concluindo o segundo mandato. Já
vai ter uma nova missão e contribuir no gestor. Mas os autores dessa festa chamam cada um de nós que estamos construindo o plano diretor. Porque, na verdade, falar no cemitério, Gino Palma, Prefeito Fábio, Dona Dalva, a Câmara, sobre a reforma do cemitério de Gino Palma. Hoje, já que não quer mais o cemitério de Gino Palma, sou eu. Eu acredito que seria a hora de ouvir, abraçar, mostrar o terreno, para que a próxima gestão, que vier a ser prefeito da Bolseca, abraça com dedicação esse cemitério. Porque Gino Palma hoje não concorda mais ninguém. Mais uma vez eu disse, semana passada, que você tocou lá para proteger a pessoa. Mas Jesus já não está. Essa pode gente lá do que eu estou do cemitério na Bolseca, pelo negócio de Bolseca. Então, vai adiantar mais uma reforma do papo, não. Eu não consigo assim. E a primeira forma que está sendo prevista para o diretor, com certeza, é um jeito vertical. Porque, na verdade, quando a gente trabalha em planejamento, a gente tem que ver não só os próximos 10 anos, mas os futuros 30. E talvez a gente sabendo fazer o primeiro desse campo. Oi? Oi? Não? Boa tarde. Oi. Vou falar mais, não, tá bom. Liga o microfone, você tem que falar, passa para outra pessoa aí. Oi. Fala. Pode? Foi? Sempre acontece. Boa tarde, pessoal. Fui eu que escrevi aqui, mas escrevi rápido, eu acho que eu não estou entendendo minha letra, mas é mais uma observação, porque enquanto eu escrevia ali, aí ia apresentando, talvez tenha pulado, mas se está já correspondido, tudo bem. Né? A questão do grupo 2, né? A questão da mobilidade, Cleiton. Eu não sei o que é calçada mista, né? Sou desconhecedor, mas foi colocado ali entre parênteses. Foi fachada, foi? Ó, tá vendo? Cadê Renata? Renata, estava embaçado, tá vendo? É fachada mista. Entendi calçada mista. Eu imaginei que fosse uma calçada que fosse de uso normal, comercial, enfim. Né? Talvez com essa modernidade. Mas, enfim, a questão era justamente essa. Educação financeira e logística para a desobstrução de calçadas com uso atual comercial. Né? Isso é um problema. É um problema que não é problema, porque quem vende está ganhando o seu recurso, mas é um problema de mobilidade para quem não está
comercializando, né? Eu não vi aqui, talvez esteja embutido no texto, mas eu não compreendi dessa forma. Então, ver uma forma, né? Talvez, né? Pudesse casar aqui, né? No grupo 3, criação de um centro comercial moderno, composto por mercado público, comercial e área de convivência, tudo num lugar só. Então, o mercado saía dali, ia para outro lugar, e aí o pessoal não tinha o que questionar, que não estava ali. Mas aí casava essa questão da... Grupo 4. Grupo 4 era o quê? O tema? Uso e ocupação. Foi falado aqui a questão das áreas, né? Área não sei aonde e tal, aí falou Luiz Leal, desapropriação Luiz Leal. Eu não sou a favor da desapropriação, mas eu vou justificar por quê. Há 2 anos que eu venho acompanhando o processo lá, né? Já existe a gente fez a conta, 17 anos, tem um projeto de loteamento, né? Parecido, não sei se você tem esse conhecimento lá, mas o Zé Valdo tem. Pela conta que a gente fez, já faz essa quantidade de anos lá e o município já perdeu em arrecadação significativamente. É uma coisa que vai garantir um terreno para alguém, que não vai ser dado, tudo bem. A prefeitura poderia desapropriar uma área dessa dentro do loteamento para fazer um trabalho com os funcionários, descontar em folha, não sei, é uma possibilidade, né? Mas, de qualquer forma, aquela área ali, realmente, eu sou contrário por causa desse motivo. Não para privilegiar quem está fazendo, tá certo? Mas para a gente buscar outra área. Grupo 5, centro de zoonose, foi... Centro de zoonose, né? Eu sou contra centro de zoonose. Você é louco, Iaco? Não, eu falo por conhecimento de causa, né? Eu sou a favor do novo sistema que está sendo utilizado há 10 anos nos Estados Unidos, no Canadá. Chegou na Europa e chegou no Brasil há pouco tempo, que é o SED, né? Captura, esteriliza, devolve. Tudo na vida tem sua validade e seu tempo. Ninguém vai acabar com animais de rua. As pessoas chegam para mim e dizem, doutor, pare com isso que vai acabar os animais de rua. Eu disse, como? Não acaba. Vou repetir, centro de zoonose Campina Grande. Oi? SED, captura, esteriliza, devolve. Só que ele volta para a rua vacinado, chipado, acompanhado, vermifugado. Ele vai ser controlado na rua. Muito mais barato e rápido, porque a questão do controle populacional é a única ferramenta. Não adianta. Centro de zoonose Campina Grande. Estive lá, semana passada. Doutora Aretusa, que é a diretora de lá. Inclusive, anunciou hoje a questão das cirurgias agora com caixa móvel e tal, que era para ser o caixa móvel de Lagoa Seca, né? Que eu pedi a Pedro mandou para lá, mas tudo bem. E aí, sabe quantos animais tem lá dentro do prédio, dentro da morada? Hoje, 1.020. Sabe quantos animais tem dentro de Bodocongó, que é onde fica o centro de zoonose? Na rua, mais de 2.000. Então, eu tenho certeza que quem está na rua lá está mais bem alimentado. É impossível você dar banho em 1.000 animais, é impossível você vermifugar esses 1.000 animais, é impossível, impossível. E ainda tem um detalhe. Qual o custo disso? Não é? Charles está sentindo na pele uma coisa que ele mesmo buscou, né? Eu vou começar a guardar, né? Hoje, cientificamente, está provado que existe uma síndrome chamada de acumulação, onde as pessoas que têm uma caracterização e perfil social ou psicossocial têm nos animais uma saída. E aí ele começa a ter 1, ter 2, ter 3, 40, 50, 100. Deixa de comer, deixa de pagar contas, deixa de fazer aquilo e depois. E se essa pessoa morre? Adoece. É a solução? Realmente é. Então, eu sou a favor do sistema SED, né, que é o que a gente vem fazendo em Lagoa Seca, particularmente há 13 anos, e um abrigo temporário para esses animais se recuperarem no pós-operatório. E para aqueles animais que é procurado lá na Secretaria de Agricultura, tem um cachorro tremendo na rua. Vai para onde? Acidentado. Né? Vai para onde? Temporariamente, vai ser diagnosticado. Nesse setor vai ter baias discriminadas, se for animal com sinomose, vai matar todo mundo, então ele não pode se misturar. Que é outra questão, outra preocupação que está matando todos os animais. Aqui em Lagoa Seca, por exemplo, uma senhorinha ali da Conceição, 16 animais, pegou um cachorro na rua, matou 15, dela, está vivo o que ela pegou e mais um. Ela fez o que da vida? Ela matou 15 para salvar um. E esse está condenado, é só questão de resistência, ele está resistente, ele está morrendo mais devagar. Né? Mas os dela morreram dentro de um prazo de 21 dias. Então, é complicado, a gente precisa realmente ver essa questão. A gente tem escutado, inclusive nesse tema aí,
A gente tem escutado vários relatos aqui de animais na praça que estão correndo atrás do povo, estão mordendo os meninos, estão tal, né? Não sei se vocês têm esse conhecimento aí. Quando a gente vai ver, na verdade, tem um atiçamentozinho, né? A câmera pega ali. Tem os animais que realmente, né, os não domiciliados, né, os que ficam flutuantes, andando na rua aí, que atacam pessoas. Tem, se tem na rua, tem isso. Né? A gente tem consciência disso. E esse aí, por exemplo, seria um caso de ir para o abrigo temporário enquanto arrumava uma pessoa lá de um sítio que gosta de cachorro bravo, né, que tem toda essa questão, ia ser castrado, enfim. Grupo 5. Espera aí que eu estou tentando ver o que é que eu escrevi aqui. Certo, lembrei. Ambiente também, Grupo 5. A gente tem uma preocupação, e faz tempo que eu disse isso, desde que eu era secretário de Agricultura, que é a questão da perfuração de poços com finalidade comercial, professora. Eu esqueci de botar a senhora no meu verso, mas a senhora foi minha professora também, viu? Para a senhora não ficar chateada. Eu lembrei agora ela que eu fiz um verso para os professores, né, Zé Walter? Eu disse Zé Walter, mas não disse Cecita, mas apesar que rimava, né? Com Rita, com a Aparecida lá, enfim. E essa preocupação é a seguinte: o cara que está comercializando água, ele fura um poço, dá bom, e ele começa a ganhar dinheiro com aquilo ali, e ele acha bom e ganha dinheiro e fura outro, e fura outro, e fura outro, e fura outro, e compra um terreno e fura outro, e fura outro. Beleza, até aí tudo bem, é uma finalidade comercial. Na legislação, a água não tem dono, então ela é da União. Acontece que nenhum desses poços é submetido a eu não estou falando em estudo bioquímico, né, para saber se tem bactérias, se tem isso aí, realmente é feito periodicamente ou não, mas tudo bem. Mas eu estou falando na questão de vazão propriamente dito, o que é que a legislação diz, né? Tanto a CONAMA, a nacional, quanto a Copom estadual, que acima de 2.000 litros por hora, o poço deixa de ser seu e passa a ser da União. Então, eu acho que desde lá eu defendia essa questão aí da gente cadastrar esses poços para evitar que a SUDEMA, a ESA viesse fazer a outorga deles e tomassem para o Estado. É melhor a gente tomar para o município do que para o Estado. Tomando para o município, a gente teria o uso destinado à nossa população e à pessoa que está vendendo. Então, seria mais ou menos assim, cadastramento de poços com finalidade de comercialização de água. Meu Deus. Seguindo legislação paralela da ESA para logística reversa proporcional à vazão calculada e controlada por hidrômetro. Seria mais ou menos assim. Cadastrou o poço, deu uma vazão boa, pronto. A cada 10 caminhões que você tirar, a prefeitura vai tirar um para ela aqui, para a população. Justo? Você está pagando por uma coisa, é um imposto, mas é um imposto reverso, você não vai tirar do seu bolso, e alguém, uma família, vai ser beneficiada a cada 10. Um exemplo, é um exemplo. Não é? Seria mais ou menos isso. Grupo 6, criação do Conselho Popular de Acompanhamento e Fiscalização de Ações da Gestão Municipal. Eu não sei se está enquadrado ali, porque quando eu estava escrevendo essa de cima, a Aparecida estava falando, eu não acompanhei, mas... Pronto, aí a gente já vê em alguns municípios, né, que existe um conselho. Esse conselho ele é de apenas populares, né, não tem agente público dentro dele. Então, pessoas que realmente queiram, aquela pessoa de grupo de WhatsApp que esculhamba, né? Mas pronto, bacana, agora tu tem uma função, vem para o conselho, vem acompanhar para ver se é isso que tu está dizendo mesmo. Então, ele vai ter acesso a tipo, uma obra, o professor Irã lá vai construir uma escola, e a escola custa R$1 milhão, e vai ter uma planta, claro, vai ter um tal, e ele vai acompanhar aquele processo, ele vai participar lá, vai visitar, e ele vai dizer, caramba, realmente a obra é compatível com o valor que está sendo colocado. Ele não vai mais para grupo de WhatsApp, descer o pau em ninguém. Nem tem como. Isso vai valer para um investimento, vai valer para um custeio, vai valer para qualquer outra coisa, mas é apenas uma sugestão, né? E outra coisa que eu não vi, mas talvez eu tenha passado batido, é a questão da Seguridade Social. Nós temos Instituto próprio de Previdência, numa situação extremamente, e nós temos o Instituto Geral de Previdência, onde a parte de contratos e comissionados vão para lá, né? Então, a gente precisa entender um pouco melhor como é que está essa questão, o que é que poderia ser sugerido. Não é tema? Não, tudo bem. Então, calado estou.
Boa tarde a todos. A questão, eu vou falar do lugar que eu moro, que é Floriano, né? Essa questão de loteamento. Lá no Floriano, a gente está com 5 localidades que foram desapropriadas para loteamento. Uma lá já vai fazer 15 anos, que é vizinha ao sítio da minha mãe, e não tem desenvolvimento. Foi destruído toda a área de mata nativa, né? De certa forma, contaminaram o rio Mamanguape, porque está havendo algumas construções e essas pessoas não têm fossa séptica, já estão liberando o esgoto para dentro do rio, e continua a devastação da mata em torno do vilarejo. Aí qual é a minha preocupação? A gente vê falar muito aqui que vai ter Minha Casa Minha Vida, né? Está em andamento os projetos, e lá já está se fazendo 20 anos que tem esses loteamentos. Foi destruído toda a mata, né, em torno do vilarejo floriano, e não se tem uma definição, nem constrói, nem conclui, não há desenvolvimento do lugar, né, não há a construção das moradias, não há geração de emprego para pedreiro, para ninguém que trabalhe nesse setor. As áreas estão lá devastadas, só tem capim, mato. E eu queria saber como é que a gente pode se posicionar na comunidade a respeito sobre isso. Qual é o poder da prefeitura ou da Câmara com relação a isso? Que me pergunta sobre isso. Como eu não tenho conhecimento jurídico nem técnico nesse setor, estou querendo ser um porta-voz para quem me procura e me pergunta a respeito disso, justamente por estar participando do plano diretor. E são enormes as áreas, Aparecida, enormes as áreas, viu? 2. Um é aqui próximo já à Lagoa Seca, né? Aqui no Triângulo já. Isso. E tem mais 2 lá. E tem um resquício de mata nativa que pertence a o proprietário de Campina Grande, por trás da igreja. Tem uma floresta linda lá, árvore centenária, já está começando a ser derrubada. Tá? Vai se perder um bioma muito importante para o local. Está se perdendo. E a gente liga para o IBAMA, eu mesmo já liguei para o IBAMA a respeito, e não tem uma resposta. Não dão uma resposta. Ok, eu agradeço. Era só isso. E as outras questões já foram colocadas pelos outros. Obrigado. Eu acredito que na maioria das vezes, principalmente os revoltos, são áreas particulares, né? Que vão fazendo sem autorização da prefeitura. Pronto. E a gente até anotou aqui a questão da fiscalização de desapropriação ou desmatamento dessas áreas rurais, né? Para loteamento. Posso dizer que me inscreveram? Eu posso iniciar dizendo que me inscreveram-me. Para começar, eu só gostaria de dizer o seguinte, sobre a validade desse trabalho. A caminhada, ela é bem longa, né? Está chegando ao fim. Eu já cheguei com esse barquinho em alto mar. E sobre a validade desse trabalho, eu fiquei lembrando do nosso último momento, onde a gente se reunia para colocar algumas sugestões, e lembro exatamente da fala de Nena, dizendo assim,
a gente até sabe o que a gente quer, mas a gente não sabe como colocar no papel, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente deve pontuar, né? Esse momento faz com que a nossa fala, com o que a gente sente, né, possa ser traduzido no papel por pessoas que entendem o que a gente está falando, né? E já pegando o gancho nessa fala que é traduzida por pessoas que entendem o que a gente está falando, eu peguei uma fala de Roberto, que eu achei muito importante, quando ele diz: as comunidades têm sua fala, né? E aí ele dizia: por que não ir até a comunidade, escutar o que a comunidade tem a falar, né? O plano diretor também possibilitou isso. E por isso que eu acredito nesse plano, porque ele não foi feito num quadrado de paredes, onde as pessoas simplesmente acharam que essa era a necessidade, né? Então, além de nós estarmos reunidos aqui em muitos momentos em outros lugares, as comunidades foram visitadas. Parte das coisas que nós estávamos relatando nos encontros foram visualizados. Então, mais uma vez, eu reforço a validade desse trabalho. E aí, eu encerro dizendo que é um sonho, de verdade, ver tudo que está sendo feito aqui sendo posto em prática. Porque, como o Roberto também falou, né, nós sabemos o que precisa ser feito. Essa realidade que está sendo enumerada aqui não é uma coisa de hoje, né? São coisas de que há anos-fio vem se arrastando. É uma realidade que não é nova para a nossa cidade. Então, eu espero muito, eu sonho junto com vocês, confiando no trabalho dessas pessoas que a gente, todos os dias, percebe a potencialidade e o potencial que nossa cidade tem, a gente vê aqui, né? E ver essas coisas não ficando guardadinhas na gaveta, né? Que os nossos gestores, que os próximos que virão, tenham a sensibilidade de perceber que a cidade ela tem uma cartilha que pode fazer com que essa cidade cresça e cresça muito, né? E não foi feita aleatoriamente, não foi feita por pessoas que não conhecem, foram feitas por nós, que sabemos do que estamos falando, porque sentimos e porque desejamos que realmente essa cidade cresça. Então, é isso, minha gente. Obrigada e parabéns para nós. Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, renovar a nossa satisfação de estarmos presentes em mais uma reunião, professora Aparecida. Gosto muito de lhe chamar de professora, porque professora, para mim, está a essência do saber. E eu considero muito as pessoas que se dedicam, que veem a coisa pública realmente com satisfação e com honestidade e dignidade. E você, sem sombra de dúvida, representa isso para todos nós. Estou, mais uma vez, muito feliz por estar nesta reunião, porque já fazem mais de 2 anos que nós vimos discussão a discussão, mês a mês, e percebemos claramente que a criança está se formando, e está se formando de maneira fantástica, de maneira a qual, construída a várias mãos, nós estamos tendo a oportunidade de realmente, de que Lagoa Seca, mais uma vez, seja vanguarda nesse estado da Paraíba. Lagoa Seca deu uma demonstração agora há pouco, onde apresentou para o estado um deputado que todos conhecemos, de extrema competência, respeitado no estado todo, de uma articulação, de um poder de convencimento que para todos nós é um orgulho muito grande. E você ser uma cidade que é do interior e que ela é vanguarda
e vanguarda principalmente desse lado mais intelectual, que é esse lado de construir, de fazer e juntar a comunidade, e essa comunidade ser participativa, realmente isso é muito importante. Eu gostaria apenas de falar com relação às apresentações, de alguns detalhes. Não escrevi nada, porque não sou muito de escrever, não. Eu gosto muito do improviso, gosto muito, enfim, de falar muito mais com a emoção que estou sentindo, do que pela escrita. A escrita é uma letra muito fria, e você apenas está lendo e reproduzindo aquilo. Enquanto você está falando no improviso, você está falando de fato com aquilo que sua alma, que seu coração está expressando. Então, veja, teve alguns detalhes aqui, por exemplo, o nosso vereador, ele fez uma colocação com relação ao centro de zoonose. Ô, vereador, proponha e pronto. É só propor a mais. Não precisa nem sequer tirar, pode até tirar, mas não tirar. Propõe-se um modelo novo, e aí está tudo bem, qual é o problema? Nós não estamos na construção das propostas? O que é que significa dizer que você não? Você vem, tece uma crítica a determinado fato, e é natural isso, a gente vive num regime democrático onde as pessoas podem se expressar, mas principalmente de propor. Eu gosto muito e acredito muito de quem faz. Quem faz, para mim, tem valor. Quem apenas levanta tese em cima de coisas pontuais, claro que você vai pegar um elenco de propostas dessa e você vai encontrar detalhe aqui, detalhe ali, coisa que não se juntou aqui. Por exemplo, o colega falou aqui de, por exemplo, o cemitério de Genipapo, outro falou que poderia fazer de primeiro e segundo andar, enfim. Mas são ideias que você vem, traz e trabalha, e as pessoas aí entendem ou não, dá prosseguimento ou não. Então, são esses fatores. Então, detalhes dessa natureza. Por exemplo, se falou na desapropriação de Luiz Leal e na desapropriação do Marista. Olha, tranquilamente, qual é o problema? Para quê? Para que serve? Porque o plano diretor, ele não quer dizer claramente que vai ser feito isso. Ele está dizendo claramente que o poder público, que o executivo, junto com o legislativo, eles podem ter em 10 anos para fazer aquilo ou não. Claro que vai ter dezenas de coisas no nosso plano diretor que não vão poder ser executadas. Agora, a gente tem que dar oportunidade para o executivo deles, pelo menos, discutir o tema. Tá certo? Você pode desapropriar Luiz Leal, pode desapropriar o Marista, e fazer coisas importantes nessas áreas. Por que não? Tá certo? Então, são detalhes dessa natureza. Eu não vou me prolongar muito, apesar de eu ser muito de me prolongar, mas é apenas do agradecimento geral para todos, daquilo que representa isso para Lagoa Seca. O plano diretor de Lagoa Seca, por exemplo, eu não tenho conhecimento, mas deve ter 5, 6 cidades na Paraíba que estão fazendo seu plano diretor. De maneira, num gabinete, né? Porque ninguém conhece, ninguém sabe. Você faz o plano diretor do Lagoa Seca, é filmado, é exposto nas redes sociais, é um plano diretor com a clareza, com a liderança da professora Aparecida extraordinária, porque isso não é fácil. Você lutar e você liderar um agrupamento de pessoas que estão vindo aqui de maneira voluntária. Eu estou aqui de maneira voluntária. Eu estou aqui representando o órgão que eu trabalho, que é a CAGEPA, mas eu tenho responsabilidade com o meu município. Meu município, porque se você não nasceu aqui, mas eu escolhi aqui para morar. Esse município aqui me pertence, porque eu escolhi o município de Lagoa Seca para morar. E quando você escolhe para morar, o amor é muito maior do que quando você nasce e você é obrigado a viver na terra que você nasceu. Então, eu me sinto de Lagoa Seca, tenho o maior prazer de ser de Lagoa Seca. Por quê? Porque é uma cidade que é aconchegante, que é uma cidade gostosa de se viver, e eu adoro viver aqui. Então, isso é muito importante. Então, a sua liderança, Aparecida, nesse processo todo, eu gosto de dizer muito isso porque registra, isso é muito importante o registro, essa sua liderança junto ao plano diretor, junto a todos nós, é realmente espetacular. Não é em todo lugar que você encontra uma pessoa com esse carisma, com essa capacidade, e principalmente no convencimento da qualidade do que está sendo feito. Porque você não está impondo aqui nada como secretária de administração do município, não. Você está impondo com a sua capacidade.
É aquela, você dá gosto a gente vir aqui ao plano diretor e sentir daqui capacidade extraordinária que as pessoas têm para com o plano. Com certeza, mas isso aí, Aparecida, é de fundamental importância, porque você sabe da responsabilidade que é de todos nós. Compareçam, venham. Eu só perco para você nesse plano diretor em assiduidade. Eu não perco uma reunião por nada. Por quê? Porque eu dou a importância necessária ao plano diretor. Tá certo? Então, demais, boa tarde a todos e assim vamos continuar a luta. Um abraço. Boa tarde a todos presentes aqui no plano diretor, né? Agradecer a oportunidade a toda a comissão gerenciadora do plano diretor, né? E venho aqui como representante do centro da cidade. Também eu não posso deixar de falar das áreas de risco, né? Aqui do município. Nós temos 4 áreas de risco eminente de desabamento, com um risco de vida das pessoas, né? Em risco eminente está aquela barreira do Carecão. Já é um problema que já faz 40 anos, né, que não foi olhado de maneira responsável pelo poder, pela gestão pública de que passaram até agora, porque só nessa área temos 36 pessoas, são 6 casas em cima, 6 embaixo, que podem ser soterradas umas pelas outras e levarem a vida das pessoas serem ceifadas por conta do deslizamento e desabamento dessas áreas. Nós temos mais 3 áreas, né, na rua José Caetano de Andrade, nessa travessa José Caetano de Andrade aqui, tem uma. Nós temos outras no bairro São José, por trás do cemitério, na rua José Francisco da Silva, e temos outra também na rua Lucas da Rocha, né? Então, temos mais áreas de risco, mas essas são as 4 áreas eminentes, né, que temos que ter olhares da gestão pública para elas. Então, qual seria a solução? Uma das soluções seria desalojar todas essas pessoas, construir um conjunto habitacional e botar essas pessoas para viver nesse conjunto habitacional. Mas também essas áreas são áreas urbanizadas, né? Áreas urbanizadas, o município, né, não pode abandonar essas áreas, porque seria muito bom praticar demolição e deixar para lá, mas são áreas que estão dentro do perímetro urbano, né, não podem ser abandonadas. Então, a construção também de um muro de arrimo ou de uma malha protetora forrando a barreira também seria uma solução, e nesse caso nós afastaríamos o risco de desabamento destas áreas, né, com esses muros. Então, essa seria uma outra solução também, né? Então, a população ficaria nas suas residências e o risco seria afastado, né? Nós temos também, eu ouvi falar aqui nas AIS, né? Zonas de áreas de interesses sociais, né? Essas seriam as áreas de interesses sociais. E também essa área aqui, no triângulo, nosso triângulo aqui a gente chama com a bifurcação que vai para o Floriano, o entroncamento da PB 097. Né? Nós temos uma área ao lado direito, que se você olhar no Google, é o único lado que comportaria ali a 4ª parte do município, do distrito sede, que poderia ser, é uma área particular, mas poderia ser desapropriada, e construir o estádio municipal lá, botar essas pessoas das áreas de risco com conjuntos habitacionais lá, fazer uma vila olímpica também lá, caberia isso ao município, não geraria mais desmatamento, porque já está desmatado. Inclusive, esse ano, nós combatemos um incêndio lá, até os bombeiros pediram ajuda ao município de uma máquina, porque pegou fogo na grama, hoje é uma área de grama lá, né? Então, um fogo muito grande, então tivemos que dar apoio ao Corpo de Bombeiros. Então, o risco o impacto ambiental seria o mínimo, porque já está até com posteamento essas áreas. Né? Temos também a fiscalização das obras do município, Zé Walter. Eu recebo diariamente chamada da população: você venha fiscalizar essa obra, porque essa obra está comprometendo a minha casa, está comprometendo a casa do vizinho.
Eu digo, os fiscais da prefeitura não foram aí? Não, não foram. Quando eu chego lá, o senhor tem documentação dessa obra aqui? Não, eu não tenho nada, só como demolir aqui. Inclusive com a máquina da prefeitura, eles vão lá e fazem a demolição, sem comunicar ao município a demolição, e começa a construir sem licença do CREAS, nem sem licença da prefeitura aqui. Isso seria uma coisa para botar os fiscais para ir fiscalizar mesmo. Se não tem um transporte, aluga um táxi, bota dentro de um táxi e bota para fiscalizar. Porque as reclamações são muito grandes, né? E a Defesa Civil ela não está para fiscalizar a obra, mas se tiver em risco, sim. Mas eu, como Defesa Civil, eu estou fazendo esse papel para o município, em vez de ser os fiscais, né? O monitoramento e melhoramento dos pequenos mananciais, de pequenos e médios portes que estão aqui no nosso município. Com essa, foram feitos vários barreiros, né, e algumas barragens. Aqui no município nós temos não poderia nem dizer de médio e pequeno porte, é só de pequeno porte. Mas eles correm risco também de com as chuvas, né, que agravarem as chuvas, eles romperem e levarem os outros mananciais que ficam nas suas margens adjacentes. Então, o monitoramento com máquina reta-escavadeira para reforçar a sangria, reforçar os baldes, e a máquina PC também, é importantíssimo para mantermos o ganha-pão do nosso agricultor, né? Que se forem embora as barragens e fazer o efeito cascata, uma levar a outra, nós vamos ter um prejuízo muito grande na zona rural, né, para os nossos agricultores. Né? É isso aí que eu tenho para falar. Muito obrigado. Eu queria só fazer uma observação, que foi muito bom você ter lembrado, que a gente, nas reuniões, quando colocou essa observação aqui, que está na construção de casas em conjuntos habitacionais direcionados à população carente, que Minha Casa Minha Vida, bem como de ponto intermediário. Inclusive, foi bom lembrar, porque a gente tinha lembrado dessa sua fala da outra vez, que era justamente a ideia da gente criar o loteamento para o pessoal das áreas de risco do município. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Como representante da comunidade do Morro, o que eu venho observando na comunidade do Morro é a questão da manutenção da praça, né? Nós sabemos que a praça teve uma grande reforma, ficou boa, né? Mas aí a gente percebe que há uma desproteção naquela via onde foi feita a rotatória, né? As pessoas não respeitam ali, e frequentemente há acidentes, tanto quem vem do lado do convento, como da rua de Cecita, como que é a Antônio Borges, né? A minha rua também, como quem vem subindo a ladeira, né? E, às vezes, eu fico observando que o carro que vem da José Anacleto, ele vem com tanta velocidade que eu fico pensando que ele pode virar e bater naquelas casas de frente, na casa de Dona Creuza e também na casa de Dona Rita, né? A gente tem essa visão, né? Isso, na esquina. É muito desprotegido. Além do que, nós temos a base policial, falta manutenção. Esses dias eu estava vendo muito mato, muito entulho, muita sujeira ali do lado. Não é sujeira de lixo, é sujeira assim, tipo que secou uma árvore e foi jogado lá e está tudo muito sujo, né? Então, os policiais, eles fazem treinamento olhando para a frente do lado esquerdo e do lado direito, como se fosse algo abandonado, né? Então, essa é uma observação da base policial. Depois, eu fico refletindo que ali nós tivemos a primeira igreja, né, e nós não temos nenhuma sinalização que ali foi uma capela, né? Então, a gente não tem isso. A gente não pode uma pessoa passar lá e dizer, a primeira igreja da cidade foi aqui. Não, porque lá tem uma base policial e uma praça. Não tem uma imagem, né, de Nossa Senhora Perpétua Socorro, um ícone, alguma coisa desse tipo. Eu acho também isso muito falho nessa questão. Sobre a fala de Roberto Coelho,
ele dizia que o plano diretor teria que ir às comunidades teriam que participar, porém as comunidades elas foram, né, visitadas pelo plano diretor, todas as comunidades. A pessoa, a sociedade, foi que não participou, né, ativamente. A gente tem que ter essa compreensão. Então, a gente percebe que o plano diretor, desta vez, ele vem ouvindo as comunidades, vem pedindo a participação do povo, há uma ampla divulgação, mas a gente sabe que trazer a comunidade para uma discussão é muito difícil, porque se num bairro tem um representante ou 2 representantes, e a gente articula para que as pessoas participem, só quem vem é o representante, e às vezes, né, nem sempre. Outra coisa, também na rua José Anacleto, que é a lateral da minha casa, frequentemente os carros grandes, quando passam lá, eles derrubam a fiação, e a gente fica ali sem energia e também o risco, né, de um choque elétrico, né. Passou um carro grande, já era, né, é uma dificuldade. Eu acho que deveria observar isso aí. Uma rua muito boa, uma rua de sombra, né, mas o carro desviou por ali, já é certo. Geralmente, no sábado, acontece isso dessa rede elétrica. No mais, era isso, e eu gostaria de pedir desculpa pelas minhas ausências no plano diretor, né, estava em uma campanha, e agora eu saí, estou retornando para cá, ficou mais difícil para mim no horário da tarde, mas, a partir de então, vamos dar um jeitinho para poder participar. Afinal, somos todos formadores de opinião e queremos o melhor para a nossa cidade, né? Então, parabéns, Aparecida, parabéns a todos vocês que vêm perseverando, né, nessa discussão de melhoramentos para a nossa cidade. E eu quero, no futuro, que meu nome esteja aí nos livros como uma grande contribuidora, né, para a construção de políticas públicas, de dias melhores, na saúde, na educação, enfim, na construção de minha cidade. Obrigada. Eu gostaria de fazer outra observação. Moisés Júnior estava presente, a gente estava fazendo, houve uma sinalização horizontal em diversas ruas do município, né, que foi solicitado e foi atendido a questão da sinalização. Porém, foi observado uma coisa. Muitas das esquinas foram colocadas as placas de sinalização vertical, as placas de pare, de cruzamento, e que muitos condutores de Lagoa Seca não estão percebendo essas placas. Um exemplo, ali na escola, lá em cima tem o gás, Novo Horizonte. Existe a placa de pare nas 2 esquinas, porém todo mundo que vem passa direto. Ali ainda vai acontecer um acidente, simplesmente porque alguém não olhou para uma placa. Mas já houve, pronto. Então tem que perceber, a gente avisa aos condutores que tenham cuidado nessas coisas que foram colocadas as placas. Então a prioridade é quem está cruzando a via principal e as outras têm a obrigação de parar e verificar. Então, chegamos, né, mais uma vez ao fim. Acredito eu que foi muito produtivo, mais uma tarde de trabalho. Alguém mais gostaria de usar da palavra, apresentar alguma proposta? Não. Fique à vontade, né? Então, repetir o que eu disse há alguns minutos, né? Não tem nada pronto aqui. São sugestões, só vamos converter isso, traduzir isso aqui, de fato, em propostas, acredito eu, e eu torço muito para que dê certo, em dezembro, né, na nossa terceira audiência pública, onde nós iremos aprovar. Então, até lá, é importante que cada membro possa pensar no que foi discutido e no que ficou faltando, né? É necessário que inclua isso
e, na próxima reunião, apresentar essas propostas, para que a gente possa, de fato, construir um plano diretor que traduza a realidade do município, né, que possa ser incluído nele propostas viáveis e que poderão, de fato, contribuir para uma Lagoa Seca mais desenvolvida, de forma sustentável, que ofereça, acima de tudo, uma boa qualidade de vida à população. É esse o objetivo maior do plano diretor. Eu gostaria até, muito material, muitas propostas que foram colocadas aqui, e vou fazer das palavras de Arnaldo as minhas. Eu vou falar para que fique registrado e vou pedir, inclusive não é impor, mas pedir para que a gente, naquela proposta onde está citada desapropriação do Marista, desapropriação de Luiz Leal, a gente retire os nomes, tá? Retire os nomes, desapropriar áreas para que, lógico, possa atender às necessidades da população sem citar nome, porque todos nós sabemos que desapropriar uma área é muito problemática. Isso é um problema sério, não só para a administração pública, mas também para o dono, que muitas vezes não tem o interesse. E se a gente coloca diretamente que vai desapropriar tal área, pode ser que o dono, ele diga, ô gente, estão criando um plano diretor para me perseguir, e não é possível, depois de um trabalho desse que a gente vem fazendo, né, com tanta transparência, querendo que todos participem, dê o seu melhor para fazer criar um documento, né, bem elaborado, bem construído e de forma democrática, a gente possa ser taxado, né, de que está construindo o documento para perseguir, porque a gente sabe que desapropriar uma área, muitas vezes o dono acha que é perseguição e às vezes perseguição política. Então eu pediria que a gente tirasse os nomes para que evite esse tipo de comentário. E, inclusive, reforço o que eu também já falei, por isso que eu não é permitir, eu vou pedir para que a gente segure, não compartilhar esse material, justamente para que ele não possa ser transferido, compartilhado de forma inocente. Quem está aqui, eu tenho certeza que se sente muito bem em ver o que está sendo feito, mas, às vezes, vai passar isso para frente e pode criar um problema, né? Então, a gente, até dezembro, vai analisando proposta a proposta, tipo essa que pode criar um problema de graça para a gente não vai querer problema, né? A gente, na verdade, quer solução para o município, então deixar apenas desapropriação de áreas que venham atender aos interesses públicos, um tipo sem citar, né? E agradecer mais uma vez a vocês por estarem aqui, não é? Os corajosos que estão ficando, faz 2 anos, mais de 2 anos que estamos nessa batalha. Estamos chegando ao fim, porque a gente, terminando essa terceira etapa, como está programado em dezembro, nós vamos ficar apenas com, de nossa parte, a construção do projeto de lei. E da forma que está sendo formatado, nós vamos ficar com pouco trabalho na elaboração desse projeto de lei, porque é pretensão nossa colocar isso aqui todo como anexo, né? Anexo do próprio plano diretor. E o corpo de lei, que ele seja bem reduzido, diferente dos outros planos diretores que a gente vê, em que não tem essa metodologia de trabalho que dificulta a leitura e o entendimento das pessoas que não têm o conhecimento da linguagem jurídica. Então, a gente vai procurar formatar esse documento da forma mais clara possível e acessível, para que qualquer pessoa que o leia possa ter o entendimento daquilo que nós colocamos no nosso próximo plano diretor. Então, estamos vendo que está se aproximando, né, a conclusão desse processo, e só agradecer àqueles que têm vindo até aqui conosco nessa construção, né? Essa construção dessa Lagoa Seca que a gente sonha e que a gente vê nas propostas que estão sendo elaboradas,
que são possíveis. Vejam que o plano diretor, como o Roberto falou, foi às comunidades. Estamos tendo a preocupação de que esse trabalho seja dado prosseguimento pela gestão, através das propostas lá do Grupo 6. A realização de conferência a cada 2 anos, de audiência pública anual, de reuniões comunitárias para discutir temáticas de interesse local. Enfim, vamos colocar isso no plano diretor, acredito eu digo, vamos colocar, porque acredito que será aprovado por todos vocês, para que a gente possa, de fato, exigir que o poder público possa dar seguimento a esse trabalho que vem sendo construído de forma democrática, né? Então, finalizar agradecendo e dizer que no próximo mês, com certeza, com fé em Deus, estaremos aqui. É nossa pretensão no próximo mês trazermos o regimento, a minuta do regimento da audiência pública, de finalização dessa terceira etapa, para que a gente discuta, aprove e realize em dezembro, finalizando essa etapa. Então, vejam em casa se vocês não acham que ficou faltando alguma proposta que deveria ser de acordo com cada tema, né? Interessante concluir, a gente, no próximo mês, discute, não é? Então, muito obrigada, a gente tem como de praxe, né, em todas as reuniões agora um coffee break, e, com fé em Deus, estaremos aqui no próximo mês.